que não nascer de novo sequer pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, ele não pode entendê-lo. He must be accepted by faith and be born again, and then he will understand it. See is to understand. Ele tem de aceitar pela fé e nascer de novo, e então entenderá. Ver é entender. And we pray, God, tonight that many of those hands going up tonight all over the building, businessmen of the city and women, boys and girls, I believe with sincerity they raise their hands. E rogamos, Deus, esta noite, que muitas dessas mãos sendo erguidas esta noite, por todo o edifício, homens de negócios da cidade, e mulheres, rapazes e moças, eu creio que com sinceridade ergueram a mão. Now they could not raise their hands unless there was a conviction. And the Holy Spirit by them has proved to them that they are wrong and brought conviction that they want to be right. Agora, eles não poderiam ter erguido a mão se não houvesse convicção. E o Espírito Santo, por eles, lhes provou que estão errados e trouxe convicção de que querem estar certos. And they raised up their hands to you, the great Creator, knowing that they have to meet you someday. And they were sincere, I believe, Lord, and I'm interceding for each one. E ergueram as mãos a ti, o grande Criador, sabendo que tem de se encontrar contigo algum dia. E foram sinceros, eu creio, Senhor. E estou intercedendo por cada um. I trust tonight, Lord, as I pray, that not one hand that went up will ever be able to have rest until the Holy Spirit has filled their life. Eu confio esta noite, Senhor, enquanto oro, que nenhuma mão que se ergueu conseguirá descansar até que o Espírito Santo tenha enchido sua vida. Grant it, Lord. I claim them for the trophies of Jesus Christ. Do it, Lord, I pray. Concede, Senhor. Eu os reivindico como troféus de Jesus Cristo. Faze isto, Senhor, eu rogo. Save the lost. Fill those who have accepted Christ with the Holy Ghost. Pour it out upon their souls, Father. Get glory unto thyself. Salva o perdido. Enche aqueles que aceitaram a Cristo com o Espírito Santo. Derrama-o sobre a alma deles, Pai. Obtém glória para ti. Jesus, you have said to us, no man can come to me except my Father draws him first. And faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Jesus, tu nos disseste, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer primeiro. E a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. And now, word of God being preached, faith comes by hearing, and they have been drawn because the Bible said those who he foreknew, he predestinated. And those who he predestinated, he called. And those who he called, he gave eternal life. E agora, a palavra de Deus sendo pregada. A fé é pelo ouvir. E eles foram trazidos porque a Bíblia disse: aos que conheceu de antemão, ele predestinou. E aos que predestinou, ele chamou. E aos que chamou, ele deu vida eterna. And now, back in the beginning, before the world, you put their names upon the Lamb's Book of Life, and tonight the Holy Spirit has called, and they raise their hands. E agora lá no princípio, antes do mundo, tu puseste seus nomes no livro da vida do Cordeiro. E esta noite o Espírito Santo chamou, e eles ergueram as mãos. Now, Lord, give them eternal life. I asked it for the glory of God, that the Holy Spirit will come down in their hearts and circumcise them from all dead works and traditions and give them free pardoning. Agora, Senhor, dá-lhes a vida eterna. Eu peço isto para a glória de Deus, que o Espírito Santo desça no coração deles e os circuncide de todas as obras mortas e tradições, e lhes dê perdão gratuito. And fill them with His presence, that they might go forth from this day in the hour of darkness, like it was in the days of Sodom, when painted-faced women, immorality, shook the nations. E os encha com a sua presença
de modo que possam sair a partir deste dia, na hora de escuridão, como aconteceu nos dias de Sodoma, quando mulheres de rosto pintado, imoralidade, abalaram as nações. Oh, Lord God, may men and women go forth as burning blazes. Ó Senhor Deus, que homens e mulheres saiam como labaredas ardentes. May the Holy Spirit literally send holy fire upon them, Lord, until they'll be so filled with God's goodness and that they'll go forth to call every sinner that they come in contact to the cross. Grant it, Lord, where they too can fall and find pardoning. Que o Espírito Santo literalmente envie fogo santo sobre eles, Senhor, até que estejam tão cheios da bondade de Deus e saiam para chamar todo pecador com quem entrem em contato para a cruz. Concede isto, Senhor, onde eles também possam cair e encontrar perdão. Do that to the Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals and all, Lord. Grant it. Faze isso com o metodista, batista, presbiteriano, pentecostais e todos, Senhor. Concede. They are yours now. Bom dia, irmãos. No precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos alegres por estarmos aqui, reunidos. Nos sentimos felizes e privilegiados pelo nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa manhã, muito feliz e muito abençoada. Nós vamos ficar de pé, vamos ler o Salmo com o irmão João. Ele vai fazer a leitura do Salmo. Um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o Salmo 138, irmãos. Ler juntos, com a igreja. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, lançaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Todos. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Senhor Deus, querido Pai Celestial, aqui, ó Deus, encontramos na tua presença, ó Deus, nesta linda manhã que o Senhor tem nos concedido para ouvir a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez. Fala conosco, Senhor. Corrija-nos, ó Pai, através da tua palavra. Ajuda cada irmão que está aqui nesta manhã. Cada um de nós precisamos da tua força, da tua graça, ó Pai. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor
está nos dando, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim te pedimos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor com os cânticos, junto com o irmão Miguel. Vamos louvar de todo o nosso coração, porque o Senhor é digno do nosso louvor. Que Deus continue nos abençoando, Amém. nos ajudando a prosseguir. Amém. Vamos louvar ao Senhor, iniciando nosso culto de louvores, com o hino 184. Canta com vida, ó crente, doce será o cantar. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Canta com vida, ó crente, doce será o cantar. Anda só à frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resistes, canta pra Jesus. Canta com vida, alegra o coração. Louva ao Deus crente com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Canta com vida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sim te levanta quando o medroso está. Se confiando cantas, seu amor verá. Último, mais força. Canta com vida, aleluia. Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sim te levanta quando o medroso está. Se confiando cantas, seu amor verá. Aleluia. Graças a Deus. Vamos cantar o 262, 262. Glórias a Deus.
mais um milagre eu quero que o Senhor me faça. Que sustente minha alma. Quero viver da tua graça. Vamos, Deus. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desgraçada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver de tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este meu forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. É Ele mesmo quem sustenta o meu viver. A minha vida, oh meu Deus, me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Aleluia. Vamos cantar mais um 261. Cantamos todos com coragem. Nosso Redentor foi preparado. Desejamos ir. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para a casa descansar.
Amém. Graças a Deus. Vamos receber a palavra com o nosso pastor. Deus tem algo a falar conosco neste dia. Ficamos de pé, de volta. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, oramos, Senhor Deus, com nossa cabeça inclinada, reconhecendo Tua grandeza, Tua santidade, Teu poder e toda a honra que o Senhor merece. Senhor Deus, nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, pedindo, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua ajuda, meu Deus, pois nós, sem o Senhor, nada podemos fazer. Deus, queremos, ó Deus, o Teu Espírito para ajudar-nos a crer nesta mensagem, Senhor. Estamos sendo preparados para um grande acontecimento. E não queremos apenas estar na igreja, Senhor. Queremos estar no corpo do Senhor Jesus, batizados por um Espírito, ó Deus, não tendo nada para acertar em nossas vidas, Pai. Queremos viver uma vida limpa, Senhor, na Tua presença. Para isso precisamos do sangue de Jesus Cristo, precisamos do temor do Senhor, a revelação. Ajuda-nos nessa manhã, curando nossas mentes, curando as enfermidades e falando, ó Deus, dando a nossa porção, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, entregamos esses minutos, esse tempo que vamos falar nas Tuas mãos. Teu nome santo. Amém, Jesus. Amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Os Efésios 1, do 3 até o 5. Depois só virar uma página antes, Gálatas 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção. Essa palavra para é onde o Mombrana colocou uma ênfase, né? E nos predestinou para filhos de adoção. Por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Gálatas 4, vamos ler o 1 e o 2. Digo, pois, que todo o tempo
em que o herdeiro é menino, o herdeiro, que é um filho, né, é menino, em nada difere do servo, mesmo sendo filho, mas não tem diferença nenhuma do servo, do empregado, enquanto é menino. Ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Ore, peça a Deus, a ajuda de Deus nessa manhã, nosso entendimento desta mensagem. Nós ouvimos, Senhor, na voz do teu profeta hoje, quando ele repetiu que o Senhor nos predestinou, e aqueles que o Senhor predestinou também justificou, aos que justificou também chamou e lhes deu vida eterna. Tudo isso desde antes da fundação do mundo. Nós já tínhamos sido escolhidos desde antes da fundação do mundo na mente de Deus, e fomos predestinados para estar nessa era, nesse tempo mais difícil, a pior era de todas. Oh, que grande confiança o Senhor teve em nós. E nós estamos aqui para honrar esse compromisso, meu Deus. Em nome de Jesus, dá-nos a unção do Senhor para falarmos no ensinamento dessa mensagem, para entendermos, ó Deus, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem se assentar. Eu resumi, fiz um resumo desta parte sobre a adoção, que nós já temos estudado nas sextas-feiras, e essa parte aqui não tem como ficar assim incompleta em 2 cultos, por isso desejei falar na escola dominical. Antes de nós começar a ler ela, por várias vezes eu lembrei esta semana deste parágrafo 40 da mensagem Manto Usado. Esse é só assim um parênteses, né, que nos ajuda. O profeta diz assim que quando Eliseu, quando estudamos aqui a mensagem Testemunhas, aprendemos com o profeta que Elias foi um tipo do Senhor Jesus e Eliseu é um tipo da noiva, né? E quando Elias subiu e deu seu manto sobre Eliseu, o profeta diz assim: ele não alterou seu manto para servir em Eliseu. Era diferente os dois, né? Não era corpos iguais, não era. E Elias não modificou o manto para caber em Eliseu. Ele ordenou a Eliseu que se adaptasse ao manto. Isso é, a mudança para servir o manto tinha que vir de Eliseu, não do manto, né? Ele ordenou a Eliseu. É isto que ele faz hoje. Ele nos altera. Não é a palavra que tem que se encaixar comigo. É eu que tenho que me encaixar com a mensagem. Ele nos altera para que sejamos qualificados para o manto.
não para que o manto se ajuste em nós. Isso me traz, assim, irmãos, uma grande responsabilidade de nós pensar nisso, porque às vezes a gente fala assim, mas eu sou assim mesmo e não adianta. Em outras palavras, a palavra que se encaixe comigo, né? Mas não é eu que tenho que me encaixar com a palavra. Às vezes, queremos que o manto sirva em nós, mas não podemos fazer isso. Você tem que se deixar ser modificado, você mesmo, para o manto. É o manto de Deus, Ele o fez perfeito. Ele tem que nos trazer para aquele estado para que o manto se encaixe em nós. Amém? Tremendo, né? Eu acho profundo. Parece que está dando assim um... Não sei se tem que ver aqui o som. Está dando um... Nós vamos iniciar aqui sobre essa adoção. Você veja, irmãos, no parágrafo 114, manifestação dos filhos de Deus, o profeta diz, o que é adoção? Às vezes a gente fala adoção. Mas o que é essa adoção? Nós vemos Paulo dizer assim, e nos predestinou para filhos de adoção. Agora, deixe-me entrar nisto. Eu não terei tempo para passar através disso, mas eu tocarei. A sua adoção não é o seu nascimento. Quero que vocês me ajudem a isso com a sua atenção, porque é um assunto muito tremendo. Assunto de posicionamento mesmo, por rápido. A sua adoção não é o seu nascimento. A criança, nós ouvimos aqui, a criança nascia, mas enquanto era menino, não tinha diferença nenhuma do servo. Gálatas 4. Todo tempo que o herdeiro, ele era herdeiro, Mombrana vai mostrar que o seu pai tinha 1000 acres de terra, fazendas, ele era herdeiro daquela terra. Mas enquanto ele era menino, ele não tinha diferença nenhuma do servo, do empregado. A sua adoção não é o seu nascimento. Eu sou crente, eu creio na palavra. Amém, o profeta louvou isso. Mas isso não é a adoção. E nessa era, os filhos são predestinados para a adoção. Não é só ser filho, é ser adotado. A sua adoção é a sua posição. Era um estabelecimento. Nós vamos ver aqui que o pai acompanhava o crescimento do filho e ia tendo confiança no filho. Ia crescendo. Ele sabia, ele vai ser herdeiro, então eu preciso passar a herança para ele só quando eu ver que ele tem condição para aquilo. Quando você nasce outra vez, João 1,17, eu creio, quando somos nascidos do Espírito de Deus, mas isso aqui é coisa, irmãos, que a gente deveria mesmo assim crer lá do fundo da alma. Só nasce de novo os filhos de Deus nessa era. Porque nascer de novo é renascer. Nas eras da igreja, Mombrana diz, só os eleitos que podem renascer. Então, como que uma pessoa vai ser adotada por Deus? Nós vamos já entender o que é essa adoção.
Como que a pessoa vai receber a adoção sem ela nascer de novo da água, do Espírito, da palavra? Não tem como. Quando somos nascidos do Espírito de Deus, somos filhos de Deus. A Bíblia fala isso, né? Mas nós fomos predestinados. Não é só nascer, não é só crer, não é só ser batizado, não é só tomar a ceia. Ele diz, este é um ensinamento para os eleitos. Ele chega a dizer, não ensine isso em cultos evangelísticos. Mas nós fomos predestinados para. Agora, aqui está o que estou tentando conseguir para vocês, para esses filhos dos últimos dias. Desculpe, para esses filhos do último dia. Para nós temos que entender, nós somos os filhos do último dia, da última era. E sobre nós existe isso aqui, e nos predestinou para filhos de adoção. Não é só nascer. Veja, 154. Eu resumi aqui para nós tocar nos pontos assim mais. 154. Adoção. Deixe-me mostrar por que é feito agora. Um pai tem um grande reino, e ele sai por ali. Agora, ele tem um filho que nasceu. Quando você nasce no reino de Deus, aí que cumpre ali Filipenses 1, versículo 6. Aquele que em vós começou. Você nasce, ele começa uma boa obra. Um filho nasceu. Oh, o pai está tão feliz. Ele é Deus. Então você sabe o que o pai faz? Ele encontra o melhor criador, tutor. Gálatas 4, nós vemos aqui. Mas está debaixo de tutores. O menino crescia, o pai chamava um tutor para ser um professor dele. Ele encontra o melhor criador, o melhor tutor. Você sabe o que é um tutor, não sabe? É um professor. Ele encontrou o melhor professor que ele pôde encontrar em todo o país, porque ele quer que o seu filho seja bom, né? Então estaremos indo agora, ouça. Ele encontra o melhor professor que ele pôde encontrar. Ele não quer que ele simplesmente seja um preguiçoso. Ele deseja que o seu rapaz seja um verdadeiro companheiro. Não deseja você os seus filhos dessa maneira? Já pensou seu filho ter um professor de matemática e de repente não aprende matemática? Um professor de português, mas aquele professor nem se importa com ele, né? Claro, o melhor que você possa lhes dar. Pensou se nós tivéssemos professoras nas escolas que fossem cristãs, né, da mensagem, professores, diretores de faculdades e tudo, né, ensinasse junto ao alfabeto, ensinasse um pouquinho das coisas de Deus, né? Mas nós não podemos escolher isso. Sim, você deseja um bom professor para os seus filhos. Então, se um homem natural pensa assim, o que você acha que Deus pensa acerca disto para os seus filhos? O melhor que ele poderia obter. Então,
ele deseja um homem que seja honesto. Você já parou para pensar o tipo de tutor que esse pai aqui escolhia para criar o seu filho? Ele deseja um homem que seja honesto. Agora, ele não deseja um homem para dizer: agora veja, Júnior, você simplesmente faça qualquer coisa que você desejar, querido. O pai vai querer um tutor assim, irresponsável. Oh, sim, papai, ele está indo bem, ele é um bom menino. O tutor criar mal e chegar lá e dizer para o pai: ele é uma boa criança, nem se preocupe, ele é um bom menino. Ele está indo bem, ele é um bom menino. O menino só fazendo coisa errada e o tutor chegar e passar a informação para o pai: ele é um bom menino. Ah, se o pai descobre que aquele tutor estava fazendo aquilo, né? Mexa com ele e com seu chapéu um pouquinho. Não, aquele sujeito pegaria fogo agora mesmo. Certamente. Ele, o pai, deseja um homem que seja fiel, honesto. Veja bem isso aqui, irmãos. Se aquele menino está indo bem, o pai quer o tutor que diga que ele está indo bem. Se ele não está, o pai quer que o tutor diga para ele: o seu filho não está bem. Ele quer um tutor honesto. E se o pai terrestre pensou aquilo, não gostaria você que um homem fosse honesto contigo? O professor ser honesto a respeito dos seus filhos? Lógico. Bem, o que você pensa, Deus pensa. E Ele sabe, nós não, Ele sabe. Nós somos finitos, não poderíamos dizer, mas Ele é infinito e realmente sabe. Então, você sabe o que o Pai fez, o nosso Pai Celestial? Agora Ele está falando com a igreja. Ele nunca disse: eu vou conseguir um papa para olhar os meus filhos. Por quê? Porque nós estamos passando por essa fase da adoção. Mas quem é o nosso tutor? Quem é aquele que passa as mensagens para Deus? Como vai a igreja lá em Cleveland? Como vai aqueles irmãos? E cita o nosso nome. Como vai aquela irmã lá? O pai pergunta. E o tutor diz: olha, a mensagem que ele passa a nosso respeito. Ele nunca disse: eu vou conseguir um papa para olhar meus filhos. Já pensou? Deus perguntasse para o papa, né? Como estão meus filhos? Não. Nem tampouco disse: eu vou conseguir um bispo. Não. Ele não fez isto. Ele não fez isto. Porque ele sabia que o papa estaria errado, tal como o bispo estaria. Bem, ele nunca disse: vou conseguir um supervisor geral para cuidar de minhas igrejas. Não. Sabe qual é o tutor destes filhos do último dia? Ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso tutor, que era o seu tutor para criar os seus filhos. Correto. Então, como saberia você que o Espírito Santo conhece? Ele fala através de lábios humanos. Como você sabe, então, que ele está falando a verdade? Quando você vê o Espírito Santo falando através de uns lábios que estão falando exatamente todas as vezes,
predizendo e acontecendo exatamente como disse Samuel, então você saberá que isto é a verdade. Sabe o que eu entendo disso, irmãos? O Espírito Santo nessa era tomou o irmão Branham. Tomou o irmão Branham. Tomou aqueles lábios humanos. Foi o Espírito Santo, foi Deus que tomou o irmão Branham para pregar essas mensagens. Eu digo, já repeti isso muitas vezes, e vou repetir muitas, eu acho ainda. Deixemos a mensagem nos pastorear. Deixe a mensagem pastorear a sua vida. Nós ouvimos aqui, ó, Eliseu ponhava o manto, ficava bem frouxão. Vou cortar um pouco, para ficar mais certinho. Não. Eliseu, se o manto está muito frouxo em você, é você que precisa engordar. Você que precisa mudar. Se ele ponhasse o manto, ficasse muito apertado nos braços, a voz era, então você tem que diminuir. Não é eu cortar o manto para caber em mim. Deus usou Mombrana para pregar essas mensagens. Eu digo, irmãos, deixe a mensagem pastorear você. Não tenha a sua mente, deixe a mente de Cristo em você. Está vindo de uma maneira correta, porque Deus disse, se ele falar e o que disser não vir a acontecer, não dê ouvidos a ele. Mombrana diz, quando que eu disse algo que não foi assim, diz o Senhor? Porque eu não estou com ele. Se ele profetiza e não acontece, ele é um falso. Mas se acontecer, bem, então ouça-o, porque eu estou com ele. Bem, aí está você. É assim que ele faz. Agora, ele mostra esse tutor caminhando no nosso meio e conversando com o Pai. Agora, então ele sai por aí. Agora, o que você pensa que aquele tutor diria se ele tivesse que subir até o Pai e dizer ao Pai, seus filhos estão agindo de uma maneira horrível? Já pensou? Ele está conosco. Se você nasceu de novo, você é um filho de Deus, como eu creio que todos aqui somos. Esse tutor está conosco 24 horas. E qual a mensagem que ele sobe dizer ao Pai? Irmão Branham disse. E às vezes ele tem que dizer, seus filhos estão agindo de uma maneira horrível. Vou te dizer uma coisa, Pai. O tutor conversando com o Pai. Que o Pai fala, eu quero adotar eles. Hoje, não é essa herança que a Bíblia fala aqui, o herdeiro sendo menino em nada diferia do servo. Ali era uma herança de fazenda, de gados e coisas. Mas o Mombrana fala que essa herança nossa é domínio, é poder. Deus deseja derramar todo o seu poder na igreja hoje, na noiva. Mas para isso, nós precisamos chegar ao comportamento para a adoção. O tutor ficava observando. E ele era honesto com o pai. Não adote porque ainda está muito rebelde. Como o senhor vai adotar ele? Vou te dizer uma coisa, pai. Aquele menino seu, ele é um renegado. Ele é um servente. Nunca vi um sujeito como aquele. Ele nasceu de novo, ele crê
mas tem comportamentos terríveis. O tutor fala lá para o pai: você sabe o que ele fez? E aquela menina sua, eu não sei o que você vai fazer com ela. Bem, sabe de uma coisa? Ela pareceu que ela está toda pintada, como alguma dessas garotas por aí, filisteias. Esse tutor me acompanha, te acompanha na casa, no celular, na rua, no trabalho. E que mensagem ele passa para o pai, né? Aquela filha sua, aquele filho seu. Pai, espera um pouco. Não dá ainda para eles receberem a adoção, ainda está com algumas coisas difíceis. Ela está toda pintada, como alguma das garotas filisteias. E ela deseja agir exatamente como elas fazem. O pai diz: minha filha fazendo isto? O tutor fala: sim, sua filha. Isto é o que o Espírito Santo tem a dizer a respeito da igreja hoje. Não é de se admirar que não possamos ter um reavivamento. Porque, irmãos, eu creio que quem está no Espírito e consegue entender isso, vai batendo um temor na gente tão grande, porque o irmão Brana disse: diga o que está nas fitas. Nós temos que dizer isso aqui para a igreja. Doa em nós, fira nós, machuque nós, mas a mensagem está aqui para nos posicionar, para nos pôr temor. E isso aqui tira toda a inocência, toda a ignorância que nós possamos pensar: bom, eu não tem problema eu fazer isso, né? Porque ninguém está sabendo, ninguém está vendo, mas o tutor está dizendo lá. Não tem como. Não é de se admirar que não possamos ter um reavivamento. Aí vem uma pergunta: será mesmo que houve um novo nascimento? Será que houve um novo nascimento lá dentro do coração mesmo? Nasceu da palavra mesmo? Está fluindo a vida de Cristo lá dentro, de Filho de Deus? O seu filho, o pai fala: curioso, o que está acontecendo com meu filho? A mesma coisa. Bem, você sabe, você sempre disse que aquelas ovelhas deveriam arrebanhar-se naquele pasto, lá em cima, naquele alimento de ovelhas, lá em cima. O que Deus fala a respeito, o que o Espírito Santo, o tutor, fala a respeito de nós, pastores, pregadores, né? O que ele fala lá para o pai? Você sempre disse que aquelas ovelhas deveriam arrebanhar-se naquele pasto lá em cima, naquele alimento de ovelhas. Você sabe o que ele fez? Ele as dirigiu até lá embaixo, naquele montão de ervas daninhas. Já parou para pensar que o tutor fala lá sobre o que o seu filho está pregando para as ovelhas? Que a adoção é a posição de cada um. Qual que é a sua posição? Nós ouvimos aqui na sexta-feira, né? Pastor, eu tenho cuidado tanto dos meus filhos que eu não tenho tempo mais para ler as mensagens. Mas quando está cuidando dos filhos, está vivendo a mensagem. Aquele é o lugar certo. Eu queria tanto ensaiar mais hinos, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos. Mas a posição é aquela ali mesmo. Naquela hora está vivendo a mensagem.
Isso aqui, irmãos, é uma mensagem que, se nós ficássemos aqui o dia inteiro e fôssemos tocar em cada pontinho, é saboroso, é gostoso, e posiciona, a gente sente o Espírito Santo mexendo com a gente. Vocês que são diáconos, vocês que cantam, que tocam, o irmão Luiz que prega, os irmãos, entenda assim, minha posição. O que esse tutor fala sobre a minha posição? Minha posição como cristão, minha posição acerca da sua obra. Aqui ele está falando do pastor. O Senhor, como pai, falou para ele lá, dar alimento de ovelhas, colocar elas em pastos. E o tutor falou lá para o pai, sabe o que ele está fazendo? Ele as dirigiu até lá embaixo, naquele montão de ervas daninhas. O pastor não está pregando mais, pai. Ele sobe no púlpito lá, mas não tem mais alimento, não tem mais mensagem. Misericórdia de nós. Por isso que há preocupação, por isso que o irmão Brando falou assim, o pastor deveria ser um homem mais isolado das pessoas, em oração, ler, ser dedicado, para trazer o alimento para o povo. Porque o tutor está falando lá, em vez de ele ler, em vez de ele orar, em vez de ele se separar, ele está em alguma recreação, ele está sendo relaxado. E o tutor está falando acerca de cada posição nossa. Sabe aquela filha sua? Ela casou, está tudo bem, mas ela quer mandar no esposo, pai. Ela está fora da sua posição. O pai fala, mas o quê? Minha filha fazendo isso? Como que ela vai receber a adoção sem essa posição certa? Sabe aquele filho seu, pai? Pois é, o irmão Brando fala muito aqui, não dá tempo de ler tudo. O Senhor falou aqui na sua palavra tal coisa, ao invés de ele dar amém, ele sai renegado e diz, não, mas eu penso desse jeito. O tutor tem que levar isso para o pai. O pai fala, poxa, que pena, né? Porque à medida que Deus vai confiando em nós, vai aumentando o poder da igreja. Vai aumentando o poder na igreja. E nós vamos ver que, adiantando aqui, a adoção, aqui, é a palavra falada. Agora, como que virá a palavra falada se não houver comportamento, se não houver posição, não houver posicionamento? Isso, irmão, é a mesma coisa que o irmão Bruno fala da águia lá com aquelas penas que vão ficando muito velhas e machucam ela, e ficam tortas nas asas dela, e ela vai e se sacode contra o vento para tirar lá. Quando a gente lê essas mensagens assim no Espírito, Deus arranca da gente tudo quanto é pensamentos e vaidades e coisas e loucuras humanas e coisas mundanas e tudo, porque você pensa assim, ó, o Espírito Santo fala para a gente assim, ó, meu filho, nessa jornada da mensagem é você e Deus, não é mais ninguém pode fazer nada por você, isso é individual. Se você estiver trapaçando, é você e Deus. Se o tutor tem que chegar lá e dizer, pai, o seu filho mente ainda muito, mente, ele falta com a verdade, quase tudo que fala, ele é um mentiroso. Pai, ele chega em casa, ele ainda tem tantos desejos, fica assistindo filmes diretos. O pai fala, meu filho, como que eu vou derramar esse poder sobre ele com esse tipo de comportamento, com esse tipo de gosto ainda? O Mombrana fala, simplesmente as levou lá embaixo e as lançou naquele córrego e as deixou deitar ao redor daquele montão de ervas daninhas, comendo aqueles velhos salgueiros. Pai, aquelas ovelhas estão tão pobres que dificilmente pode sair de lá. Teu filho não dá mais pasto para elas. Misericórdia, né? O profeta disse, estes são os bispos, pastores, que negam o poder disso.
A mensagem não é só para a igreja, a mensagem é para pastor, a mensagem é para todo mundo. Diante de Deus é filho. Eu vou lhes dizer, pai, tutor falando lá, nunca vi um grupo de ovelhas tão nervosas em minha vida. É porque o seu filho está faltando com elas. Ele não gosta daquilo. Você sabe de uma coisa? Aquele gado lá em cima, você sabe, você lhes disse para que se alimentasse naquela alfafa lá em cima? Você sabe, para fazê-los engordar. O pai diz sim. O tutor diz, sabe o que ele está dando para eles? O pai diz não. Ao invés de dar a alfafa, ele está dando aquelas velhas ervas duras. Vocês lembram que nós falamos aqui já sobre o centro, né? Deixe que Deus nunca tire sua mão de misericórdia, mas deixe um pregador começar a dar só legalismo na igreja. Só legalismo. Só legalismo. Daqui a pouco o rebanho está. Deixa o pastor dar só coisa liberal. Ah, filho, fique tranquilo, você é eleito, você é. E o tutor sobe lá e fala, sabe por que as ovelhas estão daquele jeito? Porque ele não tem alimentado elas do jeito que o Senhor deixou lá para ser alimentado. O tutor disse, elas estão um bando de ovelhas nervosas. Ele tem dado ervas duras. Sim, ele está fazendo com que elas se unam em sociedades e tudo mais. Você nunca viu algo parecido em sua vida. Veja, este é o tipo de mensagem que o Espírito Santo tem que levar sobre a igreja hoje. O que você pensa a respeito disso? Vamos lá. Aí você pergunta agora, você. Veja que agora a responsabilidade cai em cima de todos nós. O que esse tutor, qual a mensagem que o tutor está passando ao meu respeito? Você pergunta para você. Pai, eles vão no culto, ouve, mas não aprende nada. Sai de lá, esquece tudo. Não dá atenção no culto, fica com a mente vagueando. E o tutor é honesto. Ele não vai dizer que nós estamos bem quando nós estamos mal. Ele não vai dizer, não, pode ficar tranquilo lá, o Espírito Santo não mente. Ele vai falar a realidade. Pois bem, agora aqui ele mostrou o lado dos filhos rebeldes, ruins. Agora ele vai mostrar um lado quando esse tutor sobe ao pai para falar daquele filho que está lutando, que está se comprometendo com a sua palavra. No 170. Agora vamos mudar o quadro. Agora, o pai, seu filho é um bom menino. Seu pai, por outro lado, aqui está um tutor, o Espírito Santo. De maneira que o Espírito Santo diz para o filho, veja bem, o Espírito Santo fala para aquele filho, eu vou andar, estou indo. A criança diz, eu andarei contigo. Eu irei contigo, Espírito Santo, aonde você for eu irei. O Espírito Santo diz, todas as colinas atrás, filho. Está vendo as colinas, as montanhas, os morros? Eu vou ter que passar por lá. O filho fala, eu irei exatamente contigo. Ei, glória a Deus. O filho fala ao tutor, eu tenho confiança em ti. Se eu começar a me cansar,
Eu sei que tu levantarás a minha mão e me segurará. Ei, meu Deus, quem vai receber a adoção se não for amigo do tutor? Se estiver de mal, por isso aos Efésios 4:30 fala, e não entristeçais o tutor. Não entristeçais ele. Ele fala, e o filho fala, eu tenho confiança em ti. Se eu começar a cair, tu levantarás a minha mão e me segurará. O tutor fala, mas há leões lá em cima. Tem hora que o Espírito Santo mesmo para e coloca a gente em caminhos apertados para ver o que a gente vai fazer. Mombrana falou isso. Ele disse, ele poderia muito bem ter guiado Israel por outro lado, mas o Espírito Santo guiou Israel bem na direção do mar. Por quê? Ele poderia ter a terra prometida, ele poderia ter ido por outro lado, ele podia ter feito outra coisa. Mas ele guiou eles bem em direção ao mar. Por quê? Porque ele queria ver o que eles fariam. Enquanto nada, nenhum problema, nada acontecia, todo mundo estava lá. Caminhando eu vou para Canaã. Ah, é? Tá tão feliz, filhos? Estamos. Espera aí. Quando vê um problemão daquele tamanho, logo o bico caiu, a cara franziu, a raiva tomou conta. Moisés, é o falso. Você não era homem de Deus? Olha agora a situação nossa. Tirou nós de lá e agora mata nós aqui, com sede, com fome. E criança chorando. E Deus olhando, agora eu estou conhecendo quem é vocês. Agora, nessa hora, eu estou sabendo quem é e quem não é. Irmão Brana disse, alguns murmuravam, outros ficavam quietinhos olhando para Moisés com a mesma confiança. Espera aí, se Deus tirou nós lá, trouxe nós até aqui, vamos esperar. Mas o povo apoiava aquela pressão, Moisés, você tirou nós de lá para nos matar de fome, aqui, né? Veja, esse é o Espírito Santo, dizendo, há leões lá em cima, você quer mesmo? Você viu o tipo de mensagem que Jesus pregava quando ele estava em carne humana para as pessoas? Era dizendo assim, há leões no caminho. Ele diz, quem quiser seguir após mim, vai ter que deixar pai, mãe. Ixi, quando falava assim, quem sabe alguns nem terminavam de escutar a pregação, já ia embora. O quê? Isso é um tipo de pregação boa de se ouvir? Quem quiser, quem não negar a si próprio, já começa por aí. Você não negar a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos. Mas eu gosto tanto disso, mas se você não quiser negar isso, se você não quiser abandonar seus amigos, seu pai, sua mãe, casa, terreno, por amor de mim, você não é nem digno de mim. O tutor estava falando aqui para o filho, há leões no caminho, você não quer parar por aí? Mas o filho dizia, não importa, contanto que tu esteja por perto, não faz nenhum pouquinho de diferença, eu estarei andando bem. Amém. O filho teve uma revelação que estar ao lado do tutor era a mesma coisa que estar ao lado do pai, porque todo o comportamento que ele fazia, o tutor falava para o pai. Então, ali estava o pai por representação. Para ele não tinha diferença. Ele sabia, esse tutor que está ao meu lado, ele é honesto. Tudo que eu fizer, ele vai falar para o pai. Então, quer saber de uma coisa? Então, na verdade, tutor, você é o meu pai. Ele tinha o tutor já como seu pai, porque ele sabia, cada piscar meu, cada pensamento, cada passo meu, ele vai falar para o pai. Ele quer saber de uma coisa? Em outras palavras, é o meu pai que está aqui andando junto. Que ele vai saber de tudo igual. Há leões no caminho.
Então ele disse para o filho: há problemas, meu filho. Há rochas lisas para subir. Você quer ir até no arrebatamento, até no final? Olha quanta sacudida já tem acontecido no nosso meio. Será que não vai dar mais ainda? Será que não vai dar mais estouros, mais problemas, mais coisas? E se Deus viu nosso ancião partir, e esse tutor disser assim: e agora, meu filho, o que você vai fazer? Será que alguém não vai dizer: agora o pastor Joaquim, Deus o recolheu, agora acabou a mensagem para mim? Será que alguém não vai falar assim? Muitos falaram isso lá no dia do irmão Brando. Não, ele se foi, agora acabou tudo para mim. O irmão Brando diz nas eras que depois que um mensageiro parte, sua mensagem parece que ainda toma mais vida ainda depois que ele parte. Estou falando se Deus um dia recolher o pastor Joaquim, você vai ver que nós vamos dar muita mais importância a essa escola dominical, nós vamos dar muito mais importância aos programas de rádio. Hoje parece que por ter tanta fartura, nós estamos que nem criança brincando com a comida, assim, jogando para fora das mesas, e se derramando, e não estamos dando muita bola. Mas o tutor está dizendo: tem rochas lisas, tem leões, tem problemas. Se é aquele outro filho que nós falamos ali, já diria: Deus me livre, então vá sozinho. Vá sozinho, porque eu não vou lá no meio de leões, eu não vou ter que encarar essas situações aí. Tem rochas lisas. Mas ele disse: não importa. Contanto que tu estejas segurando a minha mão, eu andarei corretamente contigo. Eu andarei corretamente contigo. O tutor fala para o filho: sabe, o seu pai costumava fazer isso que você está fazendo. Isto é bom. Então ele sobe lá no topo da colina onde está o pai e fala algo acerca daquele filho. Sabe de uma coisa, pai? O teu filho é exatamente parecido com você. Oh, meu Deus! Ele é como uma lasca do tronco. Ele é absoluta e exatamente como você. Já pensou se Deus falasse assim de nós, de mim? Mas vamos lutar para isso. Ele, pai, é exatamente como você. O tutor disse: quando ele viu aquilo na escritura, ele simplesmente gritava, pulava para cima e para baixo, gritando: aleluia, Senhor, tire todo o mundo de mim. E o tutor só observando. Faça-me como aquilo e todas as coisas que ele tem feito. Que coisa! O pai fala: ele está mesmo crescendo em graça. Ele está melhorando. Irmãs, melhore. Irmãos, melhore. Igreja, melhore. Pastor, melhore. Deixe o Espírito Santo levar essa mensagem lá. Eles não estão piores, eles estão melhores. O que me faz pensar nisso, irmãos? Vamos conseguir terminar bem dentro do tempo, se Deus quiser. O que me faz pensar nisso? Você observa uma coisa, 3 coisas: dom de cura, discernimento, poder da palavra falada. Você percebeu que o poder da palavra falada veio no irmão Brana por último? Por quê? Porque teve coisas que Deus cobrou dele primeiro, para depois manifestar isso. Uma vez o irmão Brana disse que teve uma visão, que alguns irmãos estavam se perto de um viaduto lá, alguma coisa assim, sentado, e ele escutou um barulho vindo de uma cobra, grande cobra mamba, vindo em cima de umas folhas secas, e ele só escutava aquelas folhas secas quebrando,
aquela cobra vindo. E o irmão Branham disse que olhou aquela cobra, estava para atacar aqueles irmãos. E ele disse assim, essa cobra mamba, ela é tão terrível que apenas uma picada, a pessoa morre rapidinho. Não dá tempo de ser socorrida. E o irmão Branham disse que olhou e ergueu as mãos em favor daqueles irmãos e repreendeu aquela serpente. Quando ele repreendeu, aquela serpente olhou para ele muito brava, muito feroz. Mas ela foi repreendida. E a voz de Deus disse assim para ele: há uma coisa que você tem que fazer, Billy. A você tem sido dado poder para amarrar essa serpente e também para desamarrar. Está na mensagem absoluta. Mas há uma coisa que você tem que fazer. Ele disse, o que, Senhor? Deus disse, você tem que ser mais sincero. Você não está sendo tão sincero. A palavra falada não tinha vindo ainda. Você vê, ele tinha aquele dom tremendo da cura, depois manifestou o discernimento, as pessoas subindo, olhando para ele, né? Ele tocava na mão das pessoas, sentia uma vibração tão forte que às vezes o relógio dele parava. Depois aquilo manifestou discernindo o que estava no coração das pessoas, mas ele sempre estava falando nas mensagens, está vindo algo maior, está vindo uma unção maior. Ele pregou a mensagem Meu Novo Ministério quando ele contou dos esquilos lá aparecendo. Igreja, está vindo uma unção maior, mas Deus cobrou dele antes. Você tem que ser mais sincero. O tutor estava dizendo, Pai, está quase para ele receber essa adoção. O que ele precisa é ser mais sincero. O que Deus não está, irmão, ouvindo a nosso respeito. Pai, o rapto está tão perto. O que está faltando? E se nessa cidade houver só esses irmãos aqui de eleitos, não houver mais nenhum, ali na outra, daqui a pouco entra o último. Mas o atraso do rapto é o comportamento da adoção. Você vai ler essas mensagens e vai perceber isso. Porque o poder vem à medida da confiança. O irmão Branham recebeu a adoção. Sim, o que, pastor? O irmão Branham recebeu? Sim, recebeu a adoção de filho. Sabe o que é receber a adoção de filho? É dizer para o monte, mova-te. Antes tinha que dizer, no nome do Senhor Jesus. Mas depois que recebe a adoção, fala, monte, mova-te. Perna, cresça. Olho, abre. Irmãos, levantem do pó da sepultura. Sim. Agora vocês estão percebendo o quanto que a nossa fé ainda está precisando sacudir um pouco mais para essas coisas? O Mombrano diz, o inimigo ainda tem conseguido colocar a gente lá atrás da cortina e falado para nós assim, vocês são uma gentinha de nada, covardados, vocês são cheios disso, cheios daquilo. O Mombrano disse, vocês não são, vocês são filhos de Deus. E essa deidade está em você, só que nós temos que tomar posse disso. Ele pediu para o irmão Branham, seja mais sincero, né? Você sabe o que ele pede para você? Consegue sentir assim no seu coração? Sinceridade foi uma cobrança de Deus ao irmão Branham. Ele pôde, irmãos, um dia eu quero falar sobre isso. Eu estava pensando num tema assim. Por que Deus pôde confiar no irmão Branham? Porque você já tem a resposta. Por causa do seu comportamento. Você imagina um casal assim dentro da igreja, desafiar o irmão Branham a começar a se beijar dentro da igreja, e essa coluna de fogo vir, todo mundo chorando, com a cabeça baixa, tremendo, e a voz dizer, faça o que quiser deles, estão nas tuas mãos, faça o que quiser.
Como que Deus fala isso para um ser humano? Só confiando. Quando o Mombrana disse, eu os perdoo, o Espírito Santo disse, era isso que eu queria que você dissesse. Ele só falou porque ele, sendo infinito, já sabia o que ele ia dizer depois. Já sabia qual seria o seu comportamento. Por isso foi depositada tanta confiança. Agora, irmãos, com todo esse alimento que Deus deu para nós, dá para nós melhorar, não dá? Dá para nós ser mais fiel, dá para nós separar mais ainda das coisas do mundo, dá para nós ter mais temor, dá sim. E isso vai adiantando esse processo da adoção. Veja, o pai diz, depois de todas essas boas informações, olha, eu falei para ele que tinha leão, eu falei para ele que o caminho era estreito, era difícil, mas ele falou que quer ir junto. O pai diz, oh, aquele é o meu filho, aquele é o meu menino. Ele já não é mais aquele que quando se batizou e chamava nome, e quando era menino, ainda Paulo disse, quando eu era menino falava que nem menino. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês que isso pode ferir eu aqui duramente, se me envergonhar, talvez eu vou falar e ficar com a bochecha vermelha aqui, mas não tem problema. Essas brigas que estão acontecendo entre membros da mensagem e coisa, quando você vê membros e até pastores, nós pastores, que gosta de ficar com confusão, discussão, gosta de encrenquinha, gosta de ficar cutucando para discutir, para brigar, isso é um sinal que está longe da adoção, ainda é menino. Paulo diz, quando eu era menino, falava com menino. Tome uma coisa de uma criança, pegou de mim, não sei o que, bababá. Seu chato, seu bobo, seu não sei o que. Já pensou um adulto? Depois de adulto, ainda ficar com o beijo caído? Eu não vou mais cumprimentar você. Estou sentido. Eu não quero mais você perto de mim. Que distância estamos da adoção? Aí o tutor fala, pai, o teu menino batizou há 15 anos, nasceu de novo há 15 anos, há 20, há 10, há 30, não sei quanto, continua menino, não amadureceu em nada, nada. O mesmo comportamento de lá ainda é o de hoje. O pai fala, então, continue treinando ele, vai ajudando ele, vai falando com ele, vai ajudando ela, vai conversando com ela, porque ainda não tem como depositar confiança. Mas que bom quando ele disse, aquele é o meu filho, aquele é o meu menino. O pai faz uma pergunta ao tutor. Você pensa que ele está bem maduro? Olha a pergunta. Você pensa que esse filho está bem maduro? Lembram que o Mombrana disse assim, nós cristãos não podemos ser flores de parede. O que é flor de parede? É comportamento de criança. A criança dá um friozinho, chora. Dá uma dorzinha no dente, chora, vai para o chão, aquela coisa. Às vezes o pai nem fala alto, filha, não pegue tal coisa. Já faz aquela barda, aquele choro, aquela coisa. Olha a pergunta, você pensa que este filho está bem maduro? Pessoa madura é mais calada. Pessoa madura procura responder nas horas exatas, procura pensar, não tem aquele mesmo comportamento lá de trás. O pai pergunta isso, porque ele vai ser herdeiro. Você tem que ser honesto comigo, professor, porque eu vou derramar toda a minha herança em cima dele. Você acha que realmente ele está maduro?
Aí ele respondeu: sim, certamente está. Ele tem tanta confiança no Senhor. Disse o Espírito Santo: eu tenho lhe dado testes. E agora, irmãos? A adoção é acompanhada desses testes. Eu tenho lhe dado testes. Rapaz, eu tratei-o desta maneira. E agora? E se uma de vocês, irmãs, briga e uma irmã xinga você, e nós, irmãos? Se uma hora dessa nós brigamos um com o outro, e é o Espírito Santo testando nós para ver o nosso comportamento, o que nós fazemos? Quer saber? Eu largo de mão. Quer saber? Já que aconteceu isso. E o tutor disse para o pai: eu lhe dei testes. Eu pus pessoas falarem mal dela, criticarem, falarem mal. Eu pus pessoas falarem mal dele, de você. Mentirem, caluniar. Você sabe o que é uma calúnia? Calúnia é quando uma pessoa te acusa de uma coisa quando aquilo não é uma verdade, quando ela não tem certeza. Eu acho que ele roubou, eu acho que ele fez. É uma calúnia. E Jesus diz: todo aquele que viver piamente em Cristo padecerá perseguição. Padecerá perseguição. Mas o tutor disse para o pai: eu lhe dei testes, problemas, coisas, eu tratei-o desta maneira, eu atirei lá embaixo. Veja que aqui agora o caldo vai ficar bem grosso aqui, ó, antes de nós encerrar. Olha o que o Espírito Santo fala para o pai, o tutor. Eu atirei ele lá embaixo, enfermo, permiti o inimigo colocar uma enfermidade nele. Eu rebaixei, eu pisei nele, pai. Já pensou isso? O tutor dizer: eu rebaixei, pisei nele. Eu deixei o diabo fazer tudo o que pôde fazer com ele. Sabe o que ele fez, pai? Ele se levantou exatamente de volta outra vez e está firme. Oh, Deus! Ele simplesmente veio da mesma maneira e disse: vamos lá, vamos continuar. Vem, eu fiz enfermo, eu fiz isto, eu coloquei em um hospital, meu Deus. Eu levei aqui fora e fiz isto, e fiz aquilo. Eu coloquei a sua esposa contra ele. O que ele fez daí? Disse que vai mandar ela embora, disse que não vai divorciar. Eu coloquei seus vizinhos contra ele. E o que ele fez? O que ele fala sobre isso? Coloquei o vizinho contra ele. Coloquei todos. Aquilo não fez nenhum pouquinho de diferença. Sabe o que ele disse, pai? Ele disse: embora ele me mate, eu confiarei nele. Ah, como não vai receber o poder desse jeito? Veja o caldo grosso. Eu matei sua família. Que tal, irmãos? O irmão Brana sepultar uma menininha de 8 meses, 9 meses de idade, um caixãozinho desse tamanho, uma esposa de 22 anos, sepultar ela. E o Espírito Santo não escondeu. Foi por causa que você ouviu sua sogra que disse que os pentecostais eram um bando de lixo na sua época. Mombrana chegou nos pentecostais e ela disse: você vai levar minha filha a se juntar com esse bando de lixo? E Mombrana deu ouvidos a ela.
E ele disse: Deus me cobrou aquilo. Não só a morte das suas filhas, como a enchente no rio Ohio inundou, ficou só a ponta das casas para fora, muita gente. E aquilo não ficou escondido dele, não. Quem sabe foi por isso, quem sabe foi por aquilo. Não, Deus mostrou. Continuarei eu amando ao meu Deus? O diabo disse, veja, ele falou assim, o diabo conversou comigo. E disse, olha o que o seu Deus fez aí. Ó. Vai continuar servindo ele ainda. Vai continuar pregando ainda. Vai continuar servindo. Olha o que aconteceu com ele. Irmãos, não foi à toa que esse homem recebeu a adoção. Ele disse, eu chorei como nunca. Olhando aquele bebezinho ali. E saber, foi por minha causa, foi por causa do meu comportamento. E o inimigo, ele é tão sagaz que ele vem na cabeça da pessoa e esmurra. Mas o Mombrana disse, chorei, 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 e o tutor ali do lado. Mas de repente, ele disse, algo fez eu lembrar da palavra de Deus, e ele disse, Satanás! Foi Deus que me deu ela, Deus tomou ela, se Ele ainda me tomar, eu o amarei. O tutor subiu lá, falou, olha, que comportamento, que filho, eu matei sua família, eu tirei isto, eu fiz isto. Irmãos, a gente se sente desse tamanhozinho assim. Ó. Mombrana está pregando como eu estou aqui. E o seu estômago, mesma coisa de ter um monte de brasa lá dentro, queimando ele. Sua garganta com tanta queimação. Ele teve a visão daquele esquilo que entrou no seu estômago e arranhava assim. Aquela doença terrível. A clínica dos Maios disse, é o caso, meu amigo. Nós o desenganamos, nós não temos o que fazer. Ele disse, Deus, eu quero estar lá naquele púlpito, vivo ou morto, no meu posto do dever. Ele disse, às vezes eu estava orando ali, pessoas vinham cegas, ele orava, a pessoa saía glorificando a Deus, e ele pedia para a igreja, fecha os olhos, assentava um pouquinho com a mão no estômago de dor. Mas o tutor subia lá e dizia, esse é o seu filho, pode ter confiança nele. Às vezes por causa de uma coisinha de nada, meu Deus, a gente falta culto, a gente não tem responsabilidade, tudo isso o Espírito Santo observando. Sentava lá, com a mão no estômago, ele dizia, eu chorava, e às vezes tinha que parar a reunião, porque ele não suportava mais. Eles pegavam ele nos braços, diziam, eu ia para casa chorando, mas o maior sentimento era de ter deixado o culto, porque ele queria orar mais pelos enfermos. E o Espírito Santo, Pai, esse filho seu, vou dizer algo, ele tem um comportamento tremendo. Ele permaneceu exatamente de pé. Sabe o que ele disse? Embora ele me mate, ainda assim eu o servirei. Ele é meu. O pai diz, bem, eu creio que nós devemos chamá-lo fora em algum lugar pequeno, especial, e fazer uma adoção. Irmão, agora a coisa ficava mais séria. Quando o pai, vamos encerrar aqui agora na adoção. Quando o pai no Velho Testamento compreendia que o seu filho estava chegando à idade, tinha amadurecido para a adoção, eles nascem criança, eles são filhos logo então, mas então eles nunca serão mais do que simplesmente crianças, somente um filho comum, até que eles amadureçam e mostrem o que são. Então ele o chama.
Agora vem uma pergunta: será que vocês, jovens, não estão passando por essa adoção? Estão também. Esse tutor está falando para Deus lá. Vai ter jovens na adoção, eu creio nisso. O diabo não pegou todos eles, não. Sim, ele está subindo lá e dizendo, sabe, esses filhos aqui, ó, eles passam por cada loucura lá nas escolas, cada tentações, cada problemas, os amigos oferecem cada coisa, mas lá no seu coração eles estão lutando para ser fiel. Oh Deus, aleluias! Agora, aqui estamos, igreja. Estão vocês prontos? Aqui está um pouquinho tarde. Todos mordam seus dedos. O irmão Brana viu que a igreja estava ficando com sono, né? Disse, morda os dedos aí. Belisque as suas almas, belisque ela aí. Examine o seu coração só por um momento. Coisa mais triste seria eu ouvir isso, você ouvir isso, e não mover nós em alguma coisa. Sair do culto, mas não mover nós em alguma coisa. Irmão Brana disse, examine o seu coração só por um momento. Hein? Vamos colocar a igreja. Agora, quando a igreja chega àquele lugar, aí você lembra que nós estudamos aqui na sexta-feira. Josué fala lá na terra prometida. Manassés, aqui lhe pertence. Efraim, você é aqui. Então, terminando a adoção, ele os leva para fora em um certo lugar, o pai o faz. E ele coloca em um lugar alto como este, e ele tem uma cerimônia. E todos eles vêm ao redor, e ele diz, eu quero que todos saibam que este é meu filho. Eu reconheço meu filho. E eu quero que todos saibam, de hoje em diante, eu o vesti com uma roupagem especial sobre ele. Eu quero que vocês saibam que o seu nome é simplesmente tão bom em qualquer cheque quanto é o meu. Isso é a mesma autoridade, a mesma coisa. Ele é meu filho. Eu dou a adoção a ele para a minha família. Só para às vezes, se alguém ficou com a duvidazinha, a adoção é adotar um filho que não é da gente. Vai lá no orfanato, vou adotar uma criança, pegar uma criança que não foi gerada por mim, mas eu vou adotar. Mas essa adoção aqui era o filho gerado pelo pai, tinha que receber a adoção por esse comportamento. A adoção seria essa autoridade, essa posição. Ele é meu filho, eu dou a adoção a ele para a minha família. Embora ele tenha sido meu filho desde que nasceu, desde que ele recebeu o Espírito Santo, ele tem sido meu filho. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, mas Deus quer a adoção sobre você, Ele quer um comportamento melhor. Mas agora, vou colocá-lo na posição de autoridade. O que ele demitir, está demitido. O que ele contratar, está contratado. Agora, terminando com este parágrafo, ó. E aqui ele mostrou a fazenda de novo, o homem que ele demitir está demitido, que ele contratar está contratado. Agora ele fala para a igreja. E verdadeiramente, duas vezes a palavra, verdadeiramente eu vos digo, se disseres a esta árvore, se disseres a este monte, mova-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que o que tu disseste acontecerá, podes ter o que disseste, vem? Aí está você, vem? Ele é meu filho. Quantos sabem que a adoção, eles davam a adoção ao filho, depois de ele ter provado ser alguém que lê a Bíblia, coloca o filho
na posição. Agora, para encerrar, irmãos, você pensa, tá, pastor, mas se essa adoção descesse hoje sobre mim, eu tenho me comportado, tenho lutado, e essa adoção descesse hoje sobre mim, eu poderia sair por aí falando a palavra assim para todo mundo e tal. Não, não é assim. Palavra falada é acontecimentos. É acontecimentos. Esses predestinados que nós lemos aqui, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, nos predestinou para filhos, esses eleitos vão receber essa adoção aqui. Vamos dizer que o aperto se dê. Agora, está tão perto mesmo, o aperto se dê. Aqueles que nasceram de novo, que receberam essa adoção, vão perceber essa autoridade manifestar. O irmão Branham disse, eu não forçava para isso. Eu só vivia uma vida dócil e humilde. Só isso. Mas, de repente, ele chegou lá na casa da irmã Hatch, sentado, talvez com uma camisa, não estava de gravata, talvez não estava. Ele disse, eu sentei lá na casa dela e estava contando algum testemunho para ela. Irmã Hatch, algo aconteceu no meu ministério. Estava lá no mato e a voz disse, peça um esquilo. Ele estava ali falando. E, de repente, eu falei, e aquele esquilo apareceu num lugar onde não tem esquilo. Irmã Hatch, como é bom, irmãos, conversar com gente no espírito da coisa, que escuta a coisa com fé mesmo na alma, capta aquilo. A pessoa é beneficiada por isso. Lembra que o irmão Branham disse, se você não crê em mim, meu ministério nunca será uma bênção para você. Se a irmã Hatch não cresce nele, ela ia escutar aquela história dos esquilos, talvez ia dar uma risadinha. Ah, é? Ah, que legal, né? Muito bom, muito bom. Não, mas ela cria nele. Ele estava falando e ela estava crendo. Ele estava falando e ela estava crendo. De repente, vem aquela voz. Quando ela disse, irmão Branham, o que o senhor está falando não é nada mais do que a verdade. Eu creio nisso aí. Aquilo agradou tanto a Deus que ele disse, dê a ela o que ela quiser agora. Fale a palavra, você já recebeu a adoção. Eu tenho confiança em você. Fale para ela o que ela desejar. Veja, foi acontecimento. Não foi sair por aí, eu digo a palavra, eu falo a palavra, eu falo a palavra. Não, ele disse, eu só ia vivendo uma vida dócil. E ele manifestava. Quando era necessário, a palavra falada manifestava. Quase morrendo lá no meio da nevasca, a neve tomando conta, vocês lembram, né? O que ele disse? Bem baixinho. Tempestade, pare aí agora. E ele disse, em poucos minutos, o sol estava rachando, brilhando. Deus tinha confiança nele. Ele não precisou dizer, dobrar os joelhos lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tempestade, pare aí, neve. Pare um pouquinho. Ele disse, poucos minutos, aquele sol derretendo tudo aquela neve lá. Porque senão eu e minha família iríamos morrer. A nevasca. Vocês puderam compreender isto? Amém? Vamos inclinar nossa cabeça. Ficamos de pé, irmãos. Senhor Jesus, oxalá, meu Deus, que houvesse um reavivamento, como diz o profeta. Houvesse uma sacudida tão forte que nós não tivéssemos vergonha de se posicionar, de parar de enganar a nós mesmos, com a falta da sinceridade, nos comportamentos, nas palavras. Ó Deus, como disse Paulo, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia tal coisa, não faça mais.
Isso é o tutor falando conosco. É o tutor nos dando conselhos para essa adoção. Oh, meu Deus, isso traz um temor. Isso faz a gente pensar, quando a gente está lá sozinho e não tem ninguém nos vendo. A esposa não está perto, marido, igreja, pastor. Mas o tutor está ali, observando e passando as mensagens para a nossa adoção. Pai querido, vivifica isso nos nossos corações. Que nós não sejamos filhos renegados, rebeldes. Ó Deus, ajuda nós a passar pelos testes, Pai. Às vezes é tão difícil, Senhor Deus. Às vezes alguém fala da gente, a gente não consegue se comportar direito. Senhor Jesus, tem misericórdia. Ó Deus, ajude nós, que possamos dar a mão a esse tutor, que é o Espírito Santo. Esse tutor nos ajuda a mudar esse comportamento de esposo, de mulher, de criança, de pai, de mãe, de pastor, de cristão. Oh, que coisa maravilhosa isso, meu Deus. Ninguém está saindo ferido. Nossa carne pode estar saindo ferida, mas nossa alma está borbulhando de alegria, de festa, de louvor, por ouvir isso nessa manhã, meu Deus. Nós podemos perceber o espírito de Elias, Senhor, em nosso meio, meu Pai. A chuva de ensinamentos, ó Deus, que tem vindo, ó Pai, através deste companheirismo, deste plenário, Senhor, dessas mensagens. Abençoa, meu Deus, cada coração aqui nessa manhã. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Quem deseja, erga as mãos e cante como uma oração, arrependido dos pecados, da falta de sinceridade, do mau comportamento. Às vezes as coisas não estão acontecendo mais, porque a falta está em nós. E Deus te ajude, me ajude nessa manhã. Aleluia, vamos adorar a Deus. Cante com fé, cante crendo que Deus está ouvindo, como uma oração. Já vamos encerrar. Aleluia. Eu quero e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença.
Agradecemos, ó Deus, por a tua imensa graça mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Isto é alento para os nossos corações. Fomos ricamente abençoados. Vamos levar isso, ó Deus, em nossas vidas, em nossas almas. Leva-nos, ó Deus, a cada um de nós agora, sobre essa atmosfera, Pai, e que possamos guardar isso. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. No nome de Jesus Cristo, fomos muito abençoados. Cumprimente um a outro e que Deus continue guardando todos nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Som. Terça-feira vou estar com os irmãos aqui no culto de oração. Venham todos, vamos ter um tempo abençoado.